Investir em bolsa de valores sem o auxílio da escola técnica ou mesmo da escola fundamentalista é tal qual você dirigir à noite na chuva e no nevoeiro sem o auxílio dos seus faróis. Já imaginou você numa situação como esta? Pode chegar no destino? Claro que sim, mas é arriscado, hein, galera? O que eu quero falar para vocês nesse vídeo aqui? Vamos fazer uma análise técnica completa das ações VI e VR3, principalmente para ajudar os amigos que não estão posicionados e que ouviram alguém dizer o seguinte: compra as ações VI e VR3 porque elas estão baratas. Então será que esse é o único critério que temos que adotar para a compra de ações na Bolsa de Valores brasileira? A opinião dos nossos amigos, será que é um critério que devemos obedecer? Não apenas é isso que a gente quer passar para você nesse vídeo aqui. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E aqui vamos aproveitar para olhar 5 indicadores técnicos nas ações da construtora Viver, VI VR3, para tentar chegar numa resposta. Será que atualmente tem ou não tem uma oportunidade de compra em VI VR3 nas ações de Viver Incorporadora e Construtora SA? Fique até o final que você vai descobrir a nossa opinião. VI VR3, as ações de Viver Incorporadora e Construtora SA, dia 7 de setembro. Estamos aproveitando o feriadão para dar uma boa olhada nesta ação. E eu faço um convite para que você fique até o final desse vídeo. Colocamos aqui 5 indicadores na tela e queremos discorrer a respeito de cada um deles aplicados no momento de precificação de VI VR3 Viver SA. Galera, nós estávamos postando vídeos semanais a respeito de VI VR3, demos uma parada, agora estamos voltando nessa terça-feira, feriado, e aqui o que fica na minha cabeça, aliás, o que permanece na minha cabeça desde o último vídeo, são os preços da ação VI VR3 sendo negociados num range de 89%, que vai desde a mínima do último fundo, na casa de 2,27, que é esta linha horizontal de cor vermelha, até a linha azul, 4,29, que na nossa opinião é uma resistência importante. O preço abriu nela e fez máximas algumas vezes aos seus arredores, e este range, essa amplitude é de 89%, porque não podemos esquecer que esse papel vem de uma volatilidade muito grande aqui de trás. Vocês estão lembrados que esse papel sofreu grandes variações de preço em função da construtora Viver ter saído recentemente da situação de recuperação judicial. Então muita gente acabou entrando nesta ação e depois acabaram saindo, uns com bastante lucros, outros com menos lucro, mas a maior parte dos amigos saíram com lucro sim. Foi muito interessante. Agora o que acontece? A ação praticamente está lateralizada num range bem amplo, né? Um range que representa aí 89%, e neste exato momento as bandas de Bollinger estão para se fechar. Então, quando encontramos uma ação lateralizada com bandas fechando, é interessante começar a ficar espertos, principalmente os amigos que querem entrar em VI VR3. Aliás, esse vídeo tem por principal objetivo orientá-los com relação à possibilidade de entrada para os amigos que estão fora de VI VR3. Muito importante eu falar para vocês esse detalhe, tá? Então aqui, pelas bandas de Bollinger, é interessante aguardar elas fecharem e aí na abertura, sim, se posicionar, principalmente se as bandas abrirem para cima, né? Porque daí não vai ter candle de confirmação. Pela própria teoria das bandas de Bollinger, a entrada é no dia da formação do candle de abertura. Tá um pouco longe, imagino eu, porque agora que começou a estrangular as bandas, é interessante entre um vídeo e outro ficar de olho então na redução da volatilidade, estrangulamento das bandas para posterior entrada quando de sua abertura. Bandas de Bollinger fechando podem abrir para cima ou para baixo, tá? A expectativa aqui é que abra para cima para que nos posicionamos na ponta comprada. Outro fato importante:
Pelas bandas de Bollinger também não tem sinais de entrada neste momento aqui. O último bom sinal que não foi por estrangulamento foi a formação desse martelo fora das bandas. Figura de reversão formada fora das bandas é de fato muito interessante de entrada, principalmente nesta figura aqui, que se formou abaixo das bandas de Bollinger, também operação de ponta comprada, tá interessante? Agora, os preços estão negociando bem próximo da média móvel aritmética de 20 períodos aqui, as bandas estão neutras nesse momento, tá? Bom, indo para o indicador de baixo é o OBV, o saldo de volume, e esse está bem na parada, hein? Ele está fazendo zigue-zague de alta, acompanhando a movimentação de preços, mesmo com este candle que se formou na quinta da semana passada, um candle negativo, né? Ele ainda continua respeitando o seu canal de alta aqui. Isso é interessante porque as bandas estão fechando e o OBV indo para cima, então é momento de ficar de olho apenas, acompanhar mais de perto, se você pensa em entrar em VI/VR3, se este for o seu caso, tá? E para facilitar a visualização desses indicadores, eu vou analisando e vou fechando-os um a partir de agora, então. Então agora vamos olhar o momentum de 10 períodos, tá? Eu desenhei aqui linhas verticais de cor preta tracejadas para mostrar os pontos últimos de sinal de compra desses indicadores em VI/VR3, tá? Estamos avaliando o momentum, que é esta linha dourada que desenhamos aqui. O último sinal de entrada que ele mandou foi no dia 30 de agosto e quem entrou por ele está aguardando, né, as movimentações no sentido de lucro, né? Tá perdendo um pouco momentaneamente. Eu falo perder entre aspas porque se você não realizou, você não perdeu, não é? Se você comprou 1.000 ações de VI/VR3 neste candle aqui por volta de R$ 2,90, hoje você tem as mesmas 1.000 ações, só que cotadas a R$ 2,71, tá? Muita calma nessa hora, se você não vendeu, você não perdeu e você está posicionado porque o momentum não mandou sinal de saída da operação, tá? Ele está colado na linha do zero, que é a linha referencial de compra e de venda, tá? De acordo com a teoria da escola técnica, nós aqui no canal Milhão gostamos sempre de frisar que utilizamos o momentum no swing trade curto apenas para sinais de entrada, tá? Não utilizamos o momentum para sinais de saída, sinais de venda. Mesmo que ele vier para baixo aqui, ele não vai ser um drive de saída para as nossas estratégias do canal Milhão. Beleza? Então ele está neutro. Para quem queria entrar por ele, já entrou no dia 30 de agosto, então vamos deixar ele para trás. Aqui nós temos o IFR, o Índice de Força Relativa, que mandou o seu sinal de entrada no dia 19 de agosto, foi nesse candle aqui. Quem entrou por ele está faturando, está posicionado. Existe a hipótese do amigo que entrou pelo sinal do IFR ter vendido nessas máximas aqui, ou mesmo dele estar posicionado no caso de swing trade médio, aquele swing trade que dura de mês a meses, tá? Temos diversos perfis que assistem o canal 1 Milhão, e muitos deles investem em swing trade mais longo, aquele que dura aproximadamente um ano, tá? Nesse caso, o amigo se posicionou na hora certa pelo IFR. IFR, diga-se de passagem, para o swing trade dá raros pontos de compra, né? E aqui ele deu um belo de um ponto de compra porque ele havia afundado aqui na região de sobrevenda e saiu com tudo mandando sinal de entrada aqui nesse candle, tá? Então tem possibilidade sim de amigos terem comprado no swing trade VI/VR3 e terem colocado um bom lucro no bolso. Quando eu falo bom lucro, é acima de 10% seguramente, tá? No momento ele está neutro, então, galera que pensa em entrar em VI/VR3, não é o momento porque não tem sinal de entrada pelo IFR, não tem sinal de entrada pelo momentum de 10 períodos e agora a gente vai avaliar o estocástico, tá? Estocástico é esse indicador que está na porção inferior da tela e ele mandou também o seu sinal de entrada no dia 19 de agosto, neste candle de cor vermelha aqui, e quem se posicionou, veja só que ele mandou um sinal de saída no dia de ontem, que foi segunda-feira, empatando o jogo, hein? Então o que fica destes indicadores técnicos, principalmente do estocástico? Quando ele percebe que iremos empatar o jogo, que existe a possibilidade de venda no mesmo nível
de compra. Para evitar que percamos ainda mais, ele mandou um sinal de saída, não colocou em risco o nosso capital, dizendo o seguinte: você entrou nesse nível, é melhor sair nesse nível com segurança sem perder um centavo. Então foi esse o recado que ele deu. Ele saiu com tudo aqui, veio na região neutra, não teve força para mandar o seu sinal de saída. Aliás, por este motivo que eu comentei com vocês na análise dos indicadores anteriores, que não houve sinal de saída, pelo menos pelos indicadores que nós estamos acostumados a estudar aqui no canal 1 Milhão, mas o fato é que este indicador aqui não teve força para chegar no limite de 80 e mandar o sinal de saída, voltou de novo para o nível de 20, abaixo do nível de 20 na sobrevenda, mandando sinal de saída sem se arriscar. Em resumo, então, galera, não tem sinal técnico de entrada em VI-VR3, pelo que podemos perceber também pela análise gráfica, não tem sinal gráfico de entrada em VI-VR3 também. É um momento de neutralidade, observação. E você que pensa em comprar VI-VR3 porque está baratinho, está na casa de 2, 3, 4 reais para o longo prazo, por exemplo, uma boa pedida de repente para o seu perfil de investimento seria comprar a partir do rompimento de 4,29. Porque quando chegar nesse preço aqui num dado dia, pensem comigo, as resistências anteriores serão todas rompidas por um pivô de rompimento aqui e você comprará com muito mais segurança, vislumbrando aí alvos técnicos em preços maiores que 4,29. É uma forma de vocês que investem mais no longo prazo saírem desta região de intensa briga de preços entre compradores e vendedores. Percebam que o preço está sendo brigado tanto nessa região quanto nessa região aqui. Então é um detalhe importante. E para finalizar, lembro que ambos os indicadores que avaliamos aqui, tanto o estocástico que está na tela e o IFR que acabamos de apagar, nós ajustamos esses indicadores para 7 períodos, justamente para melhorar os sinais de entrada e sinais de saída, porque nos vídeos anteriores havíamos detectado que nem o IFR nem o estocástico estavam bons para dar sinal quando adotado 14 períodos. Então nós reduzimos aqui, se vocês olharem, para 7 períodos, justamente para aumentar sinais de entrada e sinais de saída, e mesmo assim não tivemos sinal de saída aqui, tá? E períodos inferiores a 7 seria muito complicado, não tem muito sentido pensando em estocástico que trabalha com 2 linhas de 1 período e 3 períodos, beleza? Fechamos então a nossa análise técnica, posição de neutralidade na nossa opinião nesse dia 7 de setembro. E você, qual a estratégia que você está adotando para VI-VR3? Aliás, você tem VI-VR3? Está no curto, no médio ou no longo prazo? Aproveita o feriadão e interaja com o canal 1 Milhão. Um abraço a vocês, até a próxima. Tchau, tchau.